Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 29 de julho. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal de casa. E vamos aos destaques desta edição. Suposto hacker de Moro acumula inquéritos e processos judiciais. Manuela Dávila admite ter repassado o telefone de Greenwald ao hacker. Bolsonaro diz que questões ambientais só importam aos veganos. Presente de aniversário. Dória anuncia novo Copom em São José dos Campos. Tarifa de ônibus intermunicipais mais cara. Brasil já conquistou 11 medalhas no Pan-Americano. Essa e mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Apontado como líder da invasão de celulares de autoridades, Walter Delgatti Neto acumula uma extensa lista de inquéritos e processos judiciais. Entre as vítimas estão bancos, mulheres, empresários, advogados e shoppings. De acordo com a Folha de São Paulo, Delgatti tem sido chamado internamente por investigadores da Polícia Federal de um grande contador de histórias. Em depoimento, ele contou que iniciou os ataques a telefones através do aplicativo Telegram, quando hackeou o celular do promotor de Araraquara, Marcel Zanin Bombardi. Com a agenda da conta do Telegram de Zanin, Delgatti foi invadindo os celulares de outras autoridades. De agenda em agenda, Delgatti disse que conseguiu chegar ao telefone de Sérgio Moro através do procurador Deltan Dallagnol. O hacker afirmou que decidiu procurar o jornalista Glenn Greenwald para enviar o conteúdo do Telegram e, para isso, invadiu o celular da ex-presidente Dilma Rousseff, encontrando o número de Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad, nas eleições de 2018. Em nota, Manuela Dávila admitiu que recebeu uma mensagem de uma pessoa dizendo que tinha provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras e que gostaria de divulgar o material. Ela disse que pensou se tratar de uma armadilha de adversários políticos e, por isso, repassou o telefone do jornalista. Manuela afirmou que está disposta a apresentar seu celular para a perícia. Delgatti disse que procurou o jornalista americano por conhecer sua atuação no vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos e voltou a garantir que nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem em troca do material disponibilizado. A Polícia Federal deve chamar a ex-deputada Manuela Dávila e Glenn Greenwald para prestarem depoimento. Douglas, parece que isso daí está tomando uma proporção bem grande e quanto mais se mexe, mais envolvidos. Exatamente. E mais aparece. Está complicado isso, né? E a Polícia Federal fez uma relação de como ele chegou a essas pessoas e é assim, impressionante. Ele começou hackeando Marcel Zanin Bombardi, que é um promotor de Araraquara, da cidade onde ele vive, para tentar aí questionar uma ação que ele estava envolvido. Ele chegou a um procurador do MPF que não foi identificado, chegando então ao deputado federal Kim Kataguiri, depois ao Alexandre de Moraes, o ministro da STF, chegando no Rodrigo Janot,
Do Rodrigo Janot, ele chegou ao Deltan Dallagnol e a vários outros membros da Lava Jato, chegando a Sérgio Moro. Chegando ao Sérgio Moro, ele teve... a rede de contatos do Sérgio Moro era gigante, né? Tem aí o presidente, tem várias pessoas. Então ele pegou essas conversas e falou, agora eu vou divulgar. Então ele hackeou o telefone de Fernando Pezão, ex-governador do Rio, que chegou a Dilma Rousseff, que chegou a Manuela Dávila, a quem ele enviou mensagem, e aí sim, segundo o depoimento dele, né, ele conseguiu o telefone do Glyn, jornalista do The Intercept Brasil. Ou seja, é uma rede gigantesca de hackeamento, né? Impressionante, Douglas. Impressionante. Uma coisa que acaba suscitando a todos nós aí é o nível de vulnerabilidade que nós estamos envolvidos. Imagina as autoridades. Eu acredito que agora em Brasília deva ter gente de cabelo em pé, porque a bem da verdade, pelo tamanho da rede, Exatamente. Ninguém sabe quem está dentro e quem está fora. É seríssimo, seríssimo isso mesmo. E o The Intercept Brasil? Novos diálogos divulgados pelo site sugerem que Sérgio Moro considerou difícil de provar a delação do ex-ministro Antônio Palocci sobre supostos crimes cometidos por Lula e Dilma. De acordo com a Folha, mensagens indicam que há considerações políticas, as considerações políticas influenciaram a decisão de Moro de divulgar parte da delação a 6 dias do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado. O depoimento de Palocci foi feito em abril de 2018. Nele, o ex-ministro de governos petistas disse que Lula sabia do recolhimento de propina envolvendo empreiteiras, a Petrobras e partidos políticos. Também disse que as campanhas de Dilma Rousseff foram superfaturadas e receberam dinheiro de Caixa 2. E a polícia começa a desvendar o maior roubo em aeroportos brasileiros da história. Policiais civis prenderam neste fim de semana 3 suspeitos de participação no roubo de 719 quilos de ouro no terminal de cargas do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Foram detidos o encarregado de despacho do aeroporto, Peterson Patrício, de 33 anos, que disse à polícia ter sido mantido refém pela quadrilha, e um conhecido dele chamado Peterson Brasil. A investigação aponta que foi Brasil quem convidou Patrício a participar do assalto. Outros 2 homens, que não tiveram os nomes divulgados, também foram detidos. Um deles foi liberado durante a madrugada de hoje após prestar depoimento na sede do DEIC, na zona norte da capital. O outro suspeito foi autuado hoje ainda em flagrante por posse de munição de calibre de uso restrito. De acordo com o DEIC, o homem estava com um carregador de fuzil contendo projéteis 5,56. O ouro roubado é avaliado em cerca de 110 milhões de reais. Em nota, a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, disse que todas as informações referentes ao episódio ocorrido no último dia 25, no terminal de cargas do aeroporto, estão sendo repassadas à Polícia Civil, que está liderando as investigações. A companhia acrescenta que cumpre todas as normas internacionais e práticas de segurança pertinentes à segurança aeroportuária. Esse número é impressionante, né? Antes se falava em cerca de 20 milhões, agora o resultado final, 110 milhões de reais em ouro. A polícia ainda não achou o paradeiro desse material roubado e agora está esperando que os bandidos gastem, né? Gastem esse ouro, vendam para tentar descobrir aí onde os que estão com ouro realmente estão. Não tem dúvida, esse rastreamento, acredito eu, não sou nenhum especialista, mas acaba se tornando muito difícil porque o ouro pode virar de... Não é rastreável, né? Não é rastreável, ele vira um brinquinho, um anel, fica bem mais complicado isso daí. Mas a polícia está extremamente empenhada e é um volume muito grande também. Sim, né? 700 quilos de ouro é muita coisa, né? Meu Deus, eu acho, porque eu não tenho a menor ideia. Você tem 1 ideia quilo para disso? mim já estava ótimo. Eu também. E olhe lá, hein? E olhe lá.
E a volta do recesso dos parlamentares brasileiros promete ser agitada. Uma reivindicação antiga dos senadores está prestes a se tornar realidade. Uma sessão solene do Congresso Nacional deve marcar a alteração de regras e prazos de tramitação de medidas provisórias, as famosas MPs. Depois de 8 anos tramitando, o tema ganhou força na casa quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votar a matéria. O compromisso veio depois que senadores acirraram o descontentamento com o volume de medidas provisórias que só chegavam da Câmara para serem analisadas no Senado às vésperas de perder a validade. A nova lei define prazos específicos para cada fase de tramitação das MPs. A Comissão Mista de Deputados e Senadores terá 40 dias para analisar e votar a proposta. Em seguida, o plenário da Câmara dos Deputados terá até 40 dias para votar a proposta. Vencida a etapa, a MP segue para o Senado, que terá 30 dias para analisar a matéria. Se os senadores apresentarem emendas, os deputados terão mais 10 dias para apreciá-las. Nenhum desses prazos poderá ser prorrogado. O que basicamente muda aí é que antes a gente tinha 120 dias para todo esse processo, porém às vezes a Câmara, na maioria das vezes a Câmara dos Deputados enrolava, passava uma outra questão na frente, daí chegava no último dia, por exemplo, o Senado tinha que aprovar. Os senadores reclamavam que isso acabava se tornando um carimbo, porque quem debatia a proposta realmente eram os deputados e o Senado só aprovava. Agora vai ter uma regra certinha de quantos dias vai ficar na Câmara, quantos no Senado. Segundo os senadores, isso deve ser um grande avanço para eles poderem debater a questão que for votada. Não tem dúvida, porque é a obrigação das duas casas debaterem, né? Então tem que haver tempo hábil mesmo. Perfeito. Agora, olha essa daqui, Douglas, preste bem atenção nessa notícia. Questão ambiental só é importante para veganos. É o que diz Bolsonaro. O presidente fez a afirmação neste sábado, depois de participar de evento militar no Rio de Janeiro. Bolsonaro estava comentando sobre seu desejo de transformar a Baía de Angra dos Reis em uma Cancún brasileira, dizendo que ninguém se importaria em como a região seria afetada, além dos veganos. Questionado sobre a importância das questões ambientais, o presidente respondeu, abre aspas para o presidente, só aos veganos que comem só vegetais, fecha aspas. O presidente ainda disse que precisa derrubar um decreto para fazer Angra dos Reis faturar mais, abre aspas novamente para o presidente. Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano. O que fatura a Baía de Angra? Fatura com dinheiro que vem de cuscuz, cocoroca e água de coco. E o estado do Rio com dificuldades. Vamos fazer da Baía de Angra uma Cancún, fecha aspas. Bolsonaro, bem interessante. Bolsonaro também diz que nesta quarta-feira haverá surpresas relacionadas ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por causa de dados sobre desmatamento da Amazônia, que, de acordo com o chefe do executivo, não condizem com a verdade e prejudicam o país no exterior. Dados de satélites do INPE apontam que mais de 1.000 quilômetros quadrados da floresta amazônica foram derrubados na primeira quinzena deste mês, um aumento de 68% em relação a julho de 2018. E enquanto isso, pesquisadores rebatem críticas e dizem que o governo quer controlar dados do INPE. As constantes críticas de ministros e do presidente Jair Bolsonaro ao INPE revoltaram membros da comunidade científica. De norte a sul, o Instituto foi defendido por pesquisadores, cientistas e dirigentes de entidades como a Academia Brasileira de Ciências,
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Pesquisadores do INPE relatam que o governo federal está tentando desqualificar o trabalho do Instituto na observação do desmatamento da Amazônia, com o objetivo de controlar os dados e minimizar danos à imagem brasileira no exterior. Abre aspas para o matemático Acioli Antônio de Olivo, servidor aposentado do INPE e secretário de Comunicação e Cultura do SINDI-CT. Ao invés de combater o desmatamento, que é a função do Ministério do Meio Ambiente, o governo quer mudar os dados. O governo não conhece o Estado que administra. O que está fazendo é só exercer o poder e falar bobagem sem nenhuma bagagem empírica, disse o matemático. Questionado pelo jornalista do jornal O Vale, Xandu Alves, Olivo disse que o governo tem acesso aos dados do INPE 5 dias antes da publicação e que esse protocolo existe há anos. Olivo disse ainda que Ricardo Salles quer contratar uma empresa privada, pois acha o INPE desqualificado. Mas na empresa que ele quer contratar, a pessoa mais qualificada fez mestrado no INPE. E que, além disso, o INPE não cobra nada pelo serviço. Bom, 2 pontos que a gente tem que ressaltar aí. O primeiro ponto é que o Bolsonaro diz que da questão da importância do meio ambiente, só os veganos que comem vegetais importa. Isso aí é um absurdo. E ele deu essa resposta a um jornalista da Folha de São Paulo, ou seja, foi uma provocação ao jornalista. Mesmo assim, a gente não pode admitir que o presidente fale isso. E o segundo ponto é esse constante questionamento ao INPE. Se existe um órgão gratuito que faça um trabalho melhor que o INPE, que se prove e contrate. Agora, você vai pagar por um serviço que é feito de graça e com alta qualidade, que é comprovado aí há mais de 40 anos. Então, que se comprove. Ache um instituto de graça que seja melhor do que o INPE, ponto. Se tiver um instituto melhor que o INPE de graça, ninguém vai questionar o presidente. Agora tem que se achar e se comprovar que é melhor que o INPE. Não tem a menor dúvida, além, claro, né, Douglas, da consternação que acabou causando a eméritos cientistas desse país com uma ficha aí de serviços prestados ao país enorme. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E durante o aniversário de São José dos Campos, realizado no sábado, o governador João Dória autorizou a contratação da empresa responsável por iniciar as obras para a construção de um novo Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar em São José dos Campos. A construção, prevista para ter início em agosto, deve ser terminada até dezembro de 2020. De acordo com o governo estadual, a obra deve ter investimento de 16,1 milhões de reais e mais cerca de 17 milhões destinados à infraestrutura tecnológica da unidade. O espaço, que permanecerá no mesmo imóvel, deve contar com 77 pontos de atendimento, 56 de despacho e integrar o atendimento de todos os serviços emergenciais, como o da Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros. Ainda durante a visita, o governador fez a entrega de 70 novas viaturas para a frota da Polícia Militar, sendo 45 carros, 16 motocicletas e 8 bases comunitárias móveis. Também previu para o próximo mês o início das obras para a construção da nova sede do 41º Batalhão de Polícia em Jacareí. O local, que será construído com investimento de 5,6 milhões, deve abrigar também a primeira companhia do batalhão. Um outro anúncio que o governador fez aqui também durante o aniversário de São José dos Campos foi a implantação do drone Pol aqui na região de São Paulo, não só no Vale do Paraíba.
Vão ser cerca de 70 drones que vão ser distribuídos pelo estado de São Paulo, que prometem combater o crime do alto, né? Fiscalizando rodovias, auxiliando em operações menores que não necessitem do apoio do helicóptero. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aí, que parece ser muito interessante. Não, extremamente interessante, além da tecnologia, o custo e a facilidade de operação, sendo que qualquer problema é facilmente substituído. Exatamente. Né? Muito legal mesmo. Vamos esperar que isso ajude a diminuir essa violência toda, né? E o ex-vice-governador de São Paulo, Alberto Goldman, foi hospitalizado neste sábado na Santa Casa de São José dos Campos. Goldman estava em Campos do Jordão e sentiu um mal-estar durante a madrugada quando veio para o hospital em São José. Durante a tarde, ele foi conduzido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Sírio-Libanês, na capital de São Paulo, onde deve ficar em observação. Um homem de 60 anos morreu na madrugada de ontem enquanto realizava uma trilha para chegar ao topo do Pico dos Marins, em Piquete. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta da 1h30. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para auxiliar na remoção do corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal. E olha aí, segunda-feira com uma notícia que nunca é boa, né? A partir de ontem, a tarifa dos ônibus de 54 linhas intermunicipais de 4 regiões metropolitanas no estado de São Paulo tem novo valor. Na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, 6 linhas tiveram reajuste. Os aumentos foram variáveis de 5 centavos a 15 centavos, de acordo com a praça de pedágio utilizada. Pois é. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária de agosto será vermelha, o que significa uma cobrança extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumido. Conforme matéria do G1 e segundo a ANAEL, agosto é um mês típico de seca e a previsão é de chuvas abaixo da média histórica e tendência de redução dos níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas. De acordo com a agência, esse cenário vai exigir aumento da geração termoelétrica, que produz energia mais cara. Ô Douglas, uma observação aqui. É interessante como passa-se o tempo e ciclicamente nós falamos as mesmas notícias. Exatamente. Nos mesmos momentos. O problema sério, acreditamos todos aqui, é que o Brasil vive uma crise energética muito séria, onde não se houve investimento condizente à necessidade de consumo que tem não só do cidadão normal na sua casa, como no nosso parque industrial também, e todo mês de agosto a gente tem que ler mais ou menos a mesma notícia. Exatamente. Pelo mesmo motivo. O nosso país ele tem uma abrangência muito grande para depender de usinas hidroelétricas, de rios, né? A gente sabe que chegando com o final do inverno aqui vai ter uma estiagem maior no Brasil, todo ano é assim, e todo ano, pelo visto, a conta vai ficar mais cara. Todo ano vai ficar bandeira vermelha, né? Exatamente. Um grande problema que a gente recorrentemente vê, não só nessa área, mas em várias áreas do Brasil, é que ideias existem, a tecnologia existe, a discussão não acaba nunca e a gente continua vendo a banda passar. Com isso, vamos a um rápido intervalo e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, 29 de julho. Lembrando que o Abre Aspas está todos os dias ao vivo pelos Facebooks das SP Rio Mais e também essa grande parceria que existe com a gente aqui no Facebook do jornal O Vale e que você pode sim participar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Segunda-feira começa a semana e é claro, a gente quer saber como é que vai ficar esse tempo que está seco pra caramba, né? Hoje nós temos aí o tempo com Camila Brasiliense. Bom dia, Camila.
Bom dia, Glauco Turres. A segunda-feira começa com névoa e nevoeiro em algumas cidades de São Paulo. Ao longo do dia, após sua dissipação, o céu vai ficar com poucas nuvens e não há previsão de chuva devido à influência do sistema de alta pressão sobre a região sudeste. As temperaturas hoje continuarão bem amenas e a máxima prevista é de 25 graus no Vale do Paraíba e capital paulista, 24 graus no litoral e 23 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Uma ótima semana a você e a todo mundo aí do Tempo Vale. E para você um lembrete, hein, que não esqueça de tomar muita água, porque está seco demais, Muito né, seco, Douglas? muito seco o tempo. Então tome bastante água, ofereça bastante água para as crianças, porque é importante, tá bom? Um atirador matou 3 pessoas e deixou ao menos 15 feridos no fim da tarde de ontem, durante uma feira gastronômica de alho, na cidade de Gilroy, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o suspeito foi baleado e morto. O xerife da cidade diz que não descarta a participação de um segundo elemento e que o suspeito parecia atirar aleatoriamente e que teve acesso ao local da feira, na qual era preciso passar por detector de metais, cortando uma cerca protetora. Combatentes do Boko Haram mataram 65 pessoas em um ataque neste sábado, depois de uma cerimônia fúnebre em uma vila no nordeste da Nigéria. Por volta das 10 horas e 30 minutos, horário local, os insurgentes, que chegaram a bordo de 3 motocicletas, abriram fogo contra um grupo de homens que retornavam de uma vila próxima, onde haviam participado do funeral no distrito de Niganzai, a 90 quilômetros de Maiduguri. Dezenas de corpos foram encontrados após o ataque. E a violência aqui também na nossa região, Glauco. Ontem à noite, no bairro Jardim Uirá, ali na região leste da cidade, um policial militar de folga reagiu a um assalto e baleou um dos assaltantes numa padaria dali da região. O baleado tinha 16 anos e está detido para averiguação do caso. Mas enfim, um caso recente aí também aqui na nossa região de assalto que tinha um policial à paisana e que reagiu ao assalto. Não tem dúvida, a violência campeia, é isso aí. E o segundo navio iraniano, o MV Bavant, que ficou aguardando abastecimento no porto de Paranaguá, recebeu combustível ontem e zarpou em direção ao Irã. O navio está carregado com 48 mil toneladas de milho e recebeu 1.300 toneladas de combustível. Essa embarcação e outro navio, também iraniano, estavam parados há cerca de 50 dias em Paranaguá, porque a Petrobras se negava a abastecer os navios de bandeira do Irã. A estimativa é que, juntos, os 2 navios levem cerca de 100 mil toneladas de milho, avaliadas em mais de 100 milhões de reais. O governo iraniano está sob sanções aplicadas pelos Estados Unidos. A Petrobras temia violar a legislação norte-americana devido ao embargo e, assim, sofrer prejuízos. No entanto, na última quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abastecesse os navios. O entendimento foi de que a Petrobras não poderia sofrer sanções por fornecer esse combustível, até porque está cumprindo uma decisão judicial. E uma outra notícia também de última hora, Glauco, a Polícia Civil aqui da região descobriu o destino do dinheiro que havia sumido da Câmara de Jacareí. Para quem não lembra o caso, em setembro de 2018, uma quantia de R$317 mil sumiu da conta da Câmara. Desapareceu. Na época, os vereadores falaram que foram hackers que pegaram esse dinheiro, mas a polícia já descartou essa causa, né? E identificou que o destino do dinheiro foi para 6 contas, do Pará, do Goiás e do Distrito Federal. Agora, a polícia está tentando identificar quem são os responsáveis, né? Mas, enfim, hackers aqui no Vale do Paraíba não estão atuando. Não estão atuando. E outra coisa, dinheiro não tem asas. Dão asas ao dinheiro. Esse que é o problema também, né? Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar de Jogos Pan-Americanos, porque tem medalha para o Brasil. Olha só.
O Brasil conquistou 11 medalhas durante os primeiros dias de disputa dos Jogos Pan-Americanos. No sábado, Luísa Batista e Bruna Wurtz ficaram com o ouro no triatlo individual feminino e na patinação artística, respectivamente. Aliás, na patinação artística foi uma surpresa aí. Ainda no sábado, o Brasil obteve 3 medalhas de prata conquistadas pela atleta do taekwondo, Talisca Reis, e pelos triatletas Manuel Messias e Vitória Lopes. No domingo, o ciclista Henrique Avancini terminou a prova de cross-country masculino do mountain bike em segundo lugar. Mais cedo, a brasileira Jaqueline Mourão, 43 anos, faturou a medalha de bronze no cross-country feminino. Até o momento, o Brasil ocupa a 7ª posição no quadro de resultados, com 11 medalhas, sendo 2 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Tá de parabéns aí a patinação artística, que é sempre disputadíssima e tem gente muito fera competindo, Exatamente. Né, Douglas? E foi bom que a gente ganhou da Argentina, né? Como já dizia Galvão Bueno. Isso Ganhar sempre é bom. Ganhar é bom, mas vencer da Argentina é muito melhor. É muito melhor ainda. E vamos de esportes aqui, com os resultados do fim de semana. Se mantendo na zona, hein? O Burro da Central empatou por 1-1 com o Nacional fora de casa. Com o empate, a equipe taubatiana se mantém em 4º lugar com 8 pontos ganhos e 4 partidas seguidas sem derrota. Muito bom isso aí. Os taubatianos voltam a campo no próximo domingo, quando enfrentam o Corinthians no Joaquinzão, em Taubaté. E a 2ª divisão do Paulista embolou tudo. O São José arrancou o empate de 1-1 com o Flamengo em Guarulhos. Com este empate, o grupo 10 ficou embolado. A Águia do Vale na liderança com 6 pontos, seguido do Flamengo também com 6, Matonense com 5 e José Bonifácio com 3 pontos. Agora, a Águia volta a jogar no próximo sábado, quando visita o José Bonifácio, no norte do estado. E olha que vacilo, hein? Mesmo ganhando por 2-0, o Atlético Joseense levou virada do Guarulhos em casa. Com a derrota, o Tigre do Vale cai para a última posição do grupo 12, com apenas 4 pontos. No próximo sábado, Joseense volta a campo novamente em casa, desta vez contra o Rio Branco. E lembrando que, além dos 2 primeiros colocados, se classificam para a 3ª fase os 4 melhores terceiro colocados. E futebol feminino está cada vez mais perto. Com o empate por 1-1 com o Vitória em Salvador, as meninas da Águia estão muito próximas de garantirem vaga para a fase eliminatória do Campeonato Brasileiro. As joseenses chegaram aos 19 pontos, porém caíram do 7º para o 8º lugar. Mas, mesmo assim, o time da região depende de suas próprias forças para se classificar. A equipe comandada pelo técnico Kleber Arildo fecha a primeira fase no próximo domingo, quando enfrenta o Santos no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Pois aí, infelizmente, uma nota triste aqui para fechar o nosso jornal hoje. O corpo da atriz Ruth de Souza, que faleceu neste domingo, aos 98 anos, está sendo velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ruth foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal e dedicou mais de 70 anos à dramaturgia. Ela também foi a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema no Festival de Veneza de 1954. Realmente uma perda enorme para o teatro brasileiro, para a dramaturgia brasileira. Fica aqui os nossos sentimentos. Douglas, um ótimo dia para você. Obrigado por me acompanhar em mais esse Abre Aspas e até amanhã. Uma ótima semana para a gente, Galco.
Ótima semana, não esqueça de beber água. Até amanhã.